Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista semanal e hoje estamos aqui com a Suelen. Ela que vai explicar pra gente tudo como funciona o trabalho aqui na Home Station. Su, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, né, falar um pouquinho sobre a Home Station, né? Perfeito, é isso aí. A Su, ela trabalha aqui na Home Station, principalmente no setor de financiamento, no qual aí tem ajudado muitas pessoas a conquistarem a casa própria. Bom, Su, para as pessoas conhecerem um pouquinho da sua história, né, a gente sempre começa perguntando, né, para os nossos participantes como é que foi, desde a chegada aqui no Japão, como é que foi até a parte de você entrar na Home Station. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu cheguei no Japão já faz 26 anos, né, bem pequena, aqui pro Japão. Frequentei um pouco a escola japonesa, porém depois fui para a escola brasileira, né. Terminei os estudos e comecei a trabalhar cedo, 15 anos, já estava trabalhando. Aqui no Japão você começou com 15 anos de idade? Sim, 15 anos já estava na fábrica, trabalhando. Aí, aos 17 mais ou menos, eu comecei a trabalhar no escritório dessa empreiteira, né? Aí saí, trabalhei em autopeças, aí depois eu voltei para essa mesma fábrica, né? E onde eu fui ser líder de linha daí, né? Fiquei por mais 6 anos lá, trabalhando. Aí fui ter meus bebês, né? Eu tenho gêmeos, acho que muita gente sabe, né? Que eu tenho um casal de gêmeos. E após eles entrarem em idade escolar, eu fui trabalhar em escritório de empreiteira, como secretária mesmo, né? E aí você tem contato com muitas pessoas, tudo. E nesse meio tempo que eu tava na empreiteira, eu conheci um corretor, né, que ele perguntou se eu não queria, de repente, começar a alugar apartamento, né, que seria o Júnior, né. Aí, eu estudei um pouco na época, né, só que bem nessa época deu uma caída no serviço, então a gente não conseguiu ir pra frente, no caso, né. Esse foi meu primeiro contato com a Home Station, enquanto trabalhava nessa empreiteira. Aí, depois, em 2019, eu fui na Expo Talks e conheci a história do Thiago, né? Aí, de lá pra cá, entrei nos investidores online, né? Acho que você sabe, né? Estudei por um bom período, né? Sim. E, de repente, surgiu a oportunidade de pegar firme, né? Na parte dos aluguéis, no caso, né? Comecei com os aluguéis. E como eu trabalhava, depois que eu saí da empreiteira, comecei a trabalhar na prefeitura, então eu tinha contato com muitas pessoas, né? E isso ajudou bastante, né? A conseguir ajudar as pessoas, né? A encontrar um apartamento, né? Então aí que acho que a minha carreira começou a deslanchar dentro da Home Station, né? O contato com as pessoas ali na prefeitura. E por fim, agora esse ano, né? Agora eu estou na Home Station mesmo. Aí nesse período todo você só ficou ali, né, fazendo os trabalhinhos, não por tempo integral. O tempo integral foi recentemente agora. Esse ano, né? Tempo integral agora foi esse ano, né? Uhum. Que eu vi que dava para melhorar, né, o atendimento, entrar na parte das casas, tudo mais, né? Sim. Teve algum caso que você viu particularmente, assim, que você gostou da história, que podia compartilhar alguma coisa, assim? Nos aluguéis? Alguma coisa que aconteceu, um fato inusitado, uma situação que você ficou feliz, que a pessoa te agradecia, como é que foi? Teve um caso em específico que a pessoa, ela tinha chegado do Brasil, estava em Osaka, entrou em contato comigo, eu preciso de um apartamento porque eu estou sem moradia e a gente está dentro do carro. Eu falei, nossa, né, e ele falou assim, eu arrumei serviço perto, né, dessa região onde você atende, você tem um apartamento para mim entrar o mais rápido possível? Eu, né, vamos procurar, né, porque eu fiquei comovida, né, falei assim, nossa, a família acabou de chegar do Brasil, não tem a moradia, né,
Então, prometeram uma coisa, chegou lá, ela outra. Então, aí correram, acharam o serviço, né, na região onde eu atendo e só precisava de um apartamento, porque o serviço não era empreiteira, era serviço direto para a fábrica. Falei, tudo bem. Aí pesquisei, eu falei, olha, esse apartamento que dá para entrar de imediato, porque tem apartamentos que entram imediato e apartamentos que não, né? Aí ele, nesse meio tempo, conversando com ele, ele veio de Osaka pra cá. Eu bati o recorde, eu aluguei o apartamento em 2 dias. Uau, Em 2 dias eu consegui colocar essa família, sim, pra morar, né? Que geralmente demora mais de uma semana, né? Sim, aí é tudo, tem que entrar em contato direto com o responsável, fala assim, ó, expliquei a situação, falei, você pode me ajudar a correr com o procedimento? A Adriana, né, no escritório também, eu falei, Adri, eu vou precisar de ajuda, né, porque os documentos, né, ir e vir, e foi uma correria total, foram 2 dias intensos, né, mas graças a Deus, no 3º dia a família já estava, né, no apartamento. E era inverno, né? Mas isso, sabe, quando você corre, porque você quer ajudar aquela família, assim, sabe? E isso foi, assim, um recorde, sabe? De colocar as pessoas... Aí, bom, eu sempre gosto muito de ajudar, né? Já corri atrás do que eu tinha pra doar pra eles, né? Porque chegando não tem nada, não tem cama, né? E fui atrás do que eu conseguia doar, perguntei pras pessoas, tudo também. Felizmente, eles conseguiram, né, entrar no serviço. Que ótimo, que história linda. Isso aí foi uma história marcante, né? Sim. Você conseguia ajudar tão bem, assim, as pessoas, né? E aquela gratidão que você recebe das pessoas, né? É isso que eu ia falar. É um sentimento, nossa, que você fala, nossa, eu tô fazendo a coisa certa, né? Ajudando as pessoas a ter um conforto. Sim, com certeza. E eu acho muito nobre dessa parte de mexer com imóveis, principalmente tanto venda de casas quanto de aluguéis, porque você tá mexendo com o sonho das pessoas. Sim. Né? E é a base da nossa vida, é ter uma moradia, ter uma casa. Um conforto. Né? Então, você fazer parte disso, eu acho que é um trabalho muito gratificante. Até essa pessoa, ela foi ver outros apartamentos, né? Só que ela queria um pouco de conforto, né? Porque às vezes você acha até apartamentos baratos, né? Porque muitas pessoas às vezes não dispõem do dinheiro, das taxas iniciais, essas coisas. Então as pessoas procuram apartamentos mais baratos para entrar. E às vezes, na hora que a pessoa olha o apartamento não está bem cuidado, né? Então é isso que a gente propõe também, né? Entregar apartamentos que estão cuidados, né? Igual, por exemplo, eu tenho alguns apartamentos que às vezes me aparecem, mas talvez não agrade muito. Eu quero proporcionar o conforto, né, para as pessoas, né? É isso aí. Perfeito. Linda história. Bom, agora pra gente entrar um pouquinho sobre o trabalho da Homestation, né? Muitas pessoas estão assistindo a gente, provavelmente não conhece ou tá ouvindo pela primeira vez o que é a Homestation, né? Conta pra gente, resumidamente, o que é o trabalho da Homestation. Bom, a Homestation, acredito que seja uma das maiores imobiliárias voltadas para estrangeiro aqui no Japão, né? E ela é muito completa. Ela atende desde aluguel de apartamento, tem aluguel de casas, né? Venda de casas novas, casas usadas. A gente também tem a parte de obra externa, né? Para deixar aquele quintal top, né? Pro verão agora. Sim. Temos também reformas, né? Reformas de casa. Então, a Homestation, se você procurar a Homestation, você vai ter tudo ali, né? Já que fala? Ao seu alcance. Sim. Né? Então, e também é uma imobiliária que já está há muito tempo no mercado, então segue sempre as leis japonesas, né? Não, você vê também por aí algumas imobiliárias que ao longo dos anos vem caindo, né? Mas não, a Homestation continua, né? Porque ela faz tudo certinho, né? Sim, mais de 15 anos, né? Isso, Agora que renovou mais um ano aí, muito legal, Homestation, fazendo a história na comunidade, né? E não só em português, né, Sou? Sim,
Conta pra gente um pouquinho sobre os atendimentos. Qual língua, como é que são feitos? Tem português, que é o padrão, tem espanhol, né? Inglês, filipino, né? Que é o Tagalog, né? E as outras línguas também a gente dá o jeito pra atender, né? Você já viu algum caso de alguma nacionalidade diferente que foi atendida pela Homestation, que teve ali que... Sim, recentemente, né? Ele é do país Gana, né? Gana. Falar inglês, no caso, Sim. né? Mas não é comum, né? Sim, Então, esse foi o caso recente que a gente vendeu uma casa agora, né? Mas muito simpático, pessoal, né? Que legal. Então, sabendo fazer mímica, Sim, a gente dá um jeito de conversa. Hoje em dia a gente usa também os aplicativos para ajudar, com certeza. Né? E a gente consegue se comunicar, né? O importante é fazer a compra consciente, né? Se for no caso de casa. Sim. Entender sobre os procedimentos, que é importante, né? E isso. Agora na Homestation, qual que é a área mais forte? Seria a parte de vendas ou parte de aluguel? Parte de vendas, de né? Vendas. Hoje em dia a parte de vendas está mais forte, né? Uhum. Inclusive eu acredito porque hoje tem muitas casas que às vezes você troca o valor do aluguel pela sua casa própria, né? Então aumentou bastante, né? As vendas, no caso, né? O aluguel geralmente é para o pessoal que ainda vai entrar em processo de pegar o visto permanente, né? Ou acabou de chegar no Japão, essas coisas assim, né? Mas o forte mesmo é a venda, né? Venda de casas, né? Sim. Maioria novas, né? Alçadas algumas, né? Agora vamos passar um pouquinho para o seu setor, Para uma pessoa que ela quer fazer um financiamento, independente do banco, eu acredito que sejam vários bancos, né? Se você puder citar alguns depois, né? Pra gente, né, explicar um pouquinho para o pessoal. E a base, assim, os requisitos que uma pessoa precisa ter, igual visto permanente, né? Sim. Para ela fazer um financiamento no banco. Só fazer um resumo geral sobre financiamento. No caso, a gente trabalha com alguns bancos principais, né? Que seria o SBI, né? Tem o Flat, né? Tem o Eurokim, o Ion, né? E constantemente a gente está em busca de, né, mais bancos que aceitem financiar para estrangeiros, né? Porque não são todos, né, que aceita o financiamento, né? Sim. Então, o nosso setor de suporte e financiamento na Homestation visa isso, né? Abrir mais portas, né, para o pessoal conseguir ter mais possibilidades de conseguir um financiamento. E os requisitos seriam, bom, primeiramente, ter o visto permanente, né? Zero Card, carteira de motorista, seguro de saúde, né? Estar trabalhando, né? Se tiver mais tempo no serviço, a pontuação com certeza vale mais, né? Mas se não, tendo já uns 3 olerites, né? Já dá para tentar, né? Na verdade, às vezes até com a gente às vezes consegue, né, fazer uma projeção de ganho da pessoa, né, e passar para o banco, no caso, né? Perfeito. Então, os requisitos principais mesmo precisa ter visto permanente. Isso. O nome limpo. Nome limpo, isso. E tá trabalhando. Isso. Né? Aí, de acordo com cada banco, vocês vão analisar e vão ver qual que é a possibilidade da pessoa ela tá fazendo financiamento. Quem seria isso? Isso. Bom, aproveitando aqui na nossa entrevista, explica pra gente um pouquinho sobre essa grande novidade da Homestation, que é sobre o serviço de refinanciamento. Como é que é isso? Como é que funciona tudo isso? Então, o refinanciamento, né, das casas seria você pegar a dívida atual e ir fazendo uma avaliação no banco, novamente, desde o início, como se fosse a compra da casa. Só que você vai estar trocando sua dívida de banco, no caso, né? Então, quem comprou a casa, por exemplo, e estava com os juros altos, e hoje em dia, você sabe, né, o juros está bem baixo. Sim. Então, o que acontece? Se ela trocar, né, a dívida atual por um juros mais baixo, ela vai ter uma redução muito grande na parcela, né, nos juros,
né? E às vezes pode até o tempo de financiamento encurtar, no caso, né? Então, eu acredito que hoje, com a alta dos preços de tudo, se a pessoa tiver o perfil para refinanciar, vai ajudar muito, né? Há casos de redução, um exemplo, né? Não são todos, mas, por exemplo, você diminuir 30 mil da parcela. Nossa, já ajuda muito. Não é? Sim. Então, esse é um novo setor que a gente está abrindo, né? Que eu acredito que vai ajudar muito as famílias, né? Porque, às vezes, pegou os juros lá 2,5, né? Tem casos de até 3, né? E hoje, se trocar, né, por um juros mais baixo, que os juros hoje está bem baixo, dá para ter um desconto aí na parcela mensal. Porém, cada caso é um caso, né? Não dá pra gente generalizar no caso, né? Vai depender muito do tipo que resta para pagar, do saldo do devedor, né? E um ponto importante, a pessoa não pode ter atrasado nenhuma parcela da casa, né? Porque assim, o banco vai te analisar novamente se você é um bom pagador, né? Igual da primeira vez. Então, se você aí nesse meio já deu uma atrasada, aí já fica bem difícil. Então, seria basicamente, a pessoa ela tem uma dívida ali, um financiamento no banco A, né? Vamos supor. Aí, fazendo refinanciamento no banco B, o banco B pagaria toda essa parte do banco A e traria para ele a dívida com juros mais baixos. Com juros mais baixos. Isso. Nossa, então super compensa, né? Tem casos aí que, igual você falou, né, baixando a parcela, já são menos trabalho. Inclusive, às vezes as pessoas já têm, por exemplo, os 10 anos de casa. Então, já está na hora de fazer aquela manutenção na casa. Sim. Então, alguns bancos aceitam, além da dívida existente, colocar uma reforma aí junto. Então, além de você abaixar sua parcela, você ainda faz a manutenção da casa, ou faz aquela garagem que tanto queria, né? E ou pagando mais barato, ou mantendo o que você já paga, mas com uma coisa a mais que você queria fazer, né? Porque casas requerem manutenção também ao longo dos anos, né? Então, dependendo de cada casa, a gente pode colocar uma reforma aí, dar uma repaginada na casa. Que maravilha! Olha, que muito... Nossa, novidade ótima, maravilhosa. Para uma pessoa entrar em contato para eles fazerem esse financiamento, qual que é o tipo de documento que vai precisar? A princípio, vai ter que... A pessoa ela tem que saber o saldo devedor atual. Então, todo mundo vai ter lá no meio daquela papelada toda qual que é um relatório de dívida das parcelas, né? Então, tem que ver na data atual qual que é o saldo devedor, né? Saber o tempo de restante, né? E se ela achar essa folha, é o ideal, né? Porque senão a gente não consegue calcular direito, né? E tendo esse saldo devedor, a gente já consegue fazer uma simulação gratuita para as pessoas, tá? Para as pessoas saberem se vai ter vantagem ou desvantagens. Sim. Né? Então, a gente já faz essa primeira avaliação gratuita para ver se vai ter, por exemplo, milhões de redução. Sim. Né? Então, aí depois disso que a gente vai entrar no processo mesmo de dar entrada no banco, né? Que aí vai precisar de toda aquela documentação, né, que a gente falou, né? Anteriormente, Zaire Card, carteira de motorista, contrato de trabalho, ninguém sem essas coisas assim, né? Então, sobre agora trabalhar na Home Station, o que a pessoa precisa fazer para ela ser um corretor de imóveis? Bom, primeiro ela tem que gostar de vendas, né? Gostar de realizar sonhos, né? Das pessoas, né? E enviar um currículo, né? Para a empresa, né? Para estar sendo avaliado, no caso, né? A pessoa tem que ter pelo menos a carteira de motorista, né? Porque precisaria mostrar as caixas, essas coisas, e não precisa nem falar japonês, tá? Porque nosso suporte, né? E financiamento, a gente vai cuidar toda a parte burocrática, né? Então, a pessoa sabendo vender, né? Sabendo explicar a base para as pessoas, né? A parte que necessita do japonês, escrita, né? A gente vai estar todo dando suporte. Perfeito.
Até porque o formulário, tudo que é feito, é a própria pessoa que está comprando que vai precisar assinar, vai precisar escrever. Então, o próprio corretor não vai precisar assinar nada, escrever nada em japonês. Não precisa, né? Que o formulário é somente a própria pessoa que pode preencher, né? Ela que está solicitando, né? Então, o corretor tem que fazer a venda, no caso, né? Vamos supor que eu queira comprar uma casa e estou em busca de corretores, né? Qual que é a diferença, o diferencial de um corretor da HomeStation e se eu for numa corretora japonesa ou uma imobiliária japonesa que tem por aí? Bom, eu acredito que a primeira barreira seria a língua, né? Porque se você vai em imobiliárias japonesas, pode ter muitos termos técnicos que você não está acostumado a ouvir, né? E na HomeStation a gente vai dar todo o suporte em português. E, às vezes, algumas imobiliárias, elas querem apenas vender. Nós vamos dar o suporte na parte do financiamento. Porque tem imobiliárias que, você quer comprar uma casa, eles vão te apresentar a casa, mas o financiamento você tem que conseguir por conta, né? A HomeStation não, vai te dar todo o suporte, né? Desde a procura da casa, né? Perguntar quais são suas preferências, a localização, se quer perto de escola, né? Tem bastante isso, né? Escutar o cliente, saber, né, as preferências todas, para a gente conseguir buscar o imóvel já perfeito, né? Porque não é qualquer casa, é uma compra para a vida inteira. Então, eu acredito que o cliente tem que estar feliz com a compra, né? Acredito que a compra maior da vida de uma pessoa, né, é a casa, né? Então, a HomeStation vai dar todo o suporte, né? Levar para visitar as casas, achar a casa perfeita. Gostou da casa? Vai dar todo o suporte no pedido de financiamento e toda a burocracia que vai ter que passar até a entrega da chave, né? E mesmo após a entrega da chave, surgem várias dúvidas sobre declaração de imposto de renda, quais são os impostos, essas coisas. Então, na HomeStation vai ter o suporte antes, durante e depois, né? Que muita gente você vê, né, perguntando, entra lá no Facebook e pergunta, como é que é isso, como é que é aquilo, né? Sim. Então, falta, acho que um pouco de informação correta, né? Só saber passar todas as informações corretas, né? Então, e como na HomeStation tem esse setor voltado para suporte e financiamento, né? Então a gente está em constante atualização, né, de todos os procedimentos. Então isso é um diferencial muito grande, né? Isso que é interessante, você falou, né, Su? Porque às vezes o próprio cliente, né, ele comprou a casa, se sente inseguro, e daqui para frente, né? Será que como é que vai ser as coisas? Se acontecer algum problema, como é que eu vou resolver? Para quem eu vou recorrer? Sim. E se o corretor está sempre à disposição ali para estar ajudando, sim, isso é um benefício maravilhoso, né? Porque a pós-venda é muito importante também, né? Isso. Então, muitos entram em contato, aconteceu isso, o que eu faço, né? Então, a gente está ali dando suporte, né, para o que precisar, mesmo após a venda, no caso, né? Sim. E uma coisa que é muito bacana da HomeStation, né, Su, que a grande maioria dos clientes são pessoas que são apresentadas. Sim, devido ao bom trabalho que todos os corretores vêm feito, vem muito por indicação. Na verdade, mais indicação do que o marketing, na verdade, né? Mas o melhor marketing é o boca a boca. Com certeza. Né? É amigo que fala para amigo, que fala para o familiar. Satisfação, né, dos clientes, né? Se você for comprar, já indica a HomeStation e assim a HomeStation vem crescendo. Su, vamos supor, né? A pessoa gostou e quer se tornar um corretor. Ela falou, eu quero aprender um novo serviço, quero sair da fábrica, quero ter uma estabilidade financeira, até porque a gente sabe que corretor, né? Dependendo dos casos, ganha um pouquinho mais do que a maioria, né? Mas enfim, não é fácil. Eu sei que não é fácil, tudo tem um processo. Vamos supor, a pessoa ela quer trabalhar na HomeStation. Como é que é seu primeiro contato? Ela vai precisar passar por um treinamento? Sim. Ou ela vai ter que aprender sozinha? Como é que vai ser assim? Bom, primeiro vai ter que mandar o currículo e passar por uma entrevista. Passando pela entrevista, nós temos um site de estudos, né? Nele contém muitas informações, tem várias videoaulas, né? Explicando como que é
ser um corretor, né? O que o corretor tem que fazer, como é que o corretor pode efetuar as vendas, né? Então, tem todo um treinamento, tá? Para você seguir, né? Você vai ter sempre o suporte, né? Da parte do escritório, né? Nós do suporte e financiamento também vamos estar ali para tirar as dúvidas. Então, assim, tem muito conteúdo, tá? Tem treinamentos mensais, tá? Para os corretores presenciais, né? Que a gente sempre está trazendo novidades, né? Ensinando alguma coisa nova, né? Então, é estudo constante, né? É um aprendizado constante, né? É lógico, a base é a base, mas esse mercado, ele vive tendo novidades, né? Então, a gente tem que estar andando junto e treinando os corretores, né? Então, eu acredito que a Home Station é uma imobiliária completa, né? Porque tem todo um treinamento, né? Sim. Não é simplesmente, eu vou me tornar um corretor, né? Porque se você vê hoje no mercado, tem muito corretor, muito. Mas Agora é moda, né? agora tem muito, né? Só que tem que, né? Ter a base, né? Porque você tá vendendo um sonho praticamente, né? Então você tem que saber dar o suporte. E no caso, na Home Station, né? Todos os novos corretores que entrarem, eles vão estar junto com um corretor mais experiente, tá? Ele não vai entrar sozinho, só estudar e tentar fazer as coisas sozinho. Não, ele sempre vai ter um outro corretor experiente, já que atua, né, na área, para estar dando todo um suporte mais ali constante, né? Diário, semanal, falar, tô com dúvida nisso. Então sempre vai ter um par, digamos assim, né? Que vai ter um par que vai te passar muitas informações. Então sozinho você não vai estar. Né? Até para a pessoa tá indo junto, né? Isso. Verificando como é que é feito o trabalho. Isso, como é que conversa para explicar uma casa, como é que explica o procedimento de alugar, de comprar uma casa, no caso, né? Acompanhar no contrato, acompanhar no banco, né? Então, tem bastante oportunidade para aprender, né? Sim, basta a pessoa querer, né? Isso. E para você, o que é trabalhar na Home Station? Olha, para mim, a história começa muito antes da Home Station, né? Porque eu conheci o Thiago como meu professor, né? Investidores online, né? Então, o primeiro contato que eu tive com o Thiago foi nos investidores online. E ali eu vi que, nossa, era uma pessoa que eu queria estar do lado, ali, encaminhando, que é uma pessoa que vai te ajudar a crescer na vida, ir pra frente. E ele compartilha todos os seus conhecimentos, né? Então, eu acredito que eu fiquei uns 2 anos e pouco, com ele como professor, né? Ele, o Hiroshi, a Amanda, né? Me aguentaram bastante, né? Então, hoje fazer parte da Home Station é uma família, né? Porque assim, você tá do lado de pessoas que só tem a acrescentar na sua vida, tá? Não é só um corretor. Estando na Home Station, você vai aprender muito mais do que ser um corretor, né? Você tá do lado de pessoas bem-sucedidas, no caso, né? Eu não digo só financeiramente, eu digo assim, experiência de vida, né? Como o Thiago, ele tá nesse ramo imobiliário há muito tempo, teve o sucesso, mesmo após o sucesso, né? Ele quer compartilhar com as pessoas, né? E isso é muito bom, né? Então, a gente tá ali, é muito enriquecedor trabalhar na Home Station, né? Porque é aprendizado constante, você aprende coisas que você nunca imaginou que existia, né? O Chateau, ele gosta muito das pessoas que se empenham, que estudam, né? Que correm atrás, né? Então, todos aqueles, né, que é possível, ele pede para tirar licenças, né, para ir crescendo profissionalmente, né, não é um lugar que você vai ficar estagnado. Por exemplo, numa fábrica, você fica ali, naquele nível, e nunca vai aumentar o nível, né, na Home Station não, você tem chances de crescer, se você quiser, profissionalmente. Perfeito, isso aí, isso, realmente, né? O trabalho da Home Station é um trabalho, assim, muito... Como é que eu posso falar? Família. Sim,
E eu acredito que a honestidade em tudo, né? Sim. É muito... É o que faz ela aí estar há 15 anos no ramo imobiliário intacta, né? Bom, Su, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. Eu acredito, para quem não conhece a Home Station, foi muito esclarecedor. Creio eu que as pessoas puderam conhecer um pouco da essência da empresa através dessa entrevista que a gente fez com a Su aqui hoje. Caso você tenha alguma dúvida, queira se tornar um corretor, queira saber mais também sobre o serviço da Home Station, vamos deixar aqui os dados na legenda desse vídeo ou através dos nossos canais. E fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Su, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e espero que esse vídeo venha ajudar muitas pessoas. Com certeza. É isso aí. Semana que vem teremos mais temas e até a próxima. Tchau, tchau.